Prosseguimento da leitura do trabalho de conclusão de curso em Teologia para pós-graduação da Uniaselv. A saber que o purgatório é lugar das almas que já estão salvas, porém que, como dito no relato, que ainda carecem de se limparem de seus pecados veniais, uma vez que a palavra purgar significa limpar. Este sonho de um padre, Monsenhor, demonstra uma das formas confiáveis da tão famigerada resposta de Deus Pai a nossas orações, ademais apenas das locuções interiores e das visões mistagógicas. O único capaz de perscrutar os pensamentos e as intenções de sentimento é o Senhor de misericórdia, Deus Pai Todo-Poderoso, pois lembra-se que Ele nos criou, então, nos conhecendo melhor do que nós mesmos, independentemente de quantos idiomas o ser chega a falar, independentemente de quantas graduações se passe a ter, independentemente de quantos livros se chegue a ler. Deus, meu Senhor, é o caridoso benfeitor da construção dos corpos humanos, terrenos e de suas respectivas almas, as quais, a depender de seus comportamentos enquanto ainda neste mundo de dor e tentações, será, então, danada ao inferno ou glorificada com o céu. Então, com o celebrado nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciou-se a sua Santa Igreja Católica, e com a leitura de pessoas honradas, religiosos católicos, que seguem estritamente os 10 mandamentos do Senhor Deus Pai, tem-se uma tranquilização nos pensamentos dos leigos, que oram e que buscam pela verdade ensinada apenas pelas irmãs freiras, os padres e todo o corpo eclesiástico. Uma vez que os mesmos entregaram suas vidas pelos demais ao viverem para orar e para ensinar a verdade, assim como nosso Senhor, que foi assassinado e que se deixou ser morto sem ordenar que as fileiras celestiais de seus anjos o protegessem a ordenar que saísse do mundo preternatural e viesse ao mundo natural em ordem de batalha para exterminar os fascínoras, egoístas, invejosos e traiçoeiros que incriminaram o homem inocente, bondoso e gentil. Uma vez que estes religiosos se esvaziaram de si mesmos para se preencherem com o amor do Pai, deve-se fazer o mesmo em detrimento àqueles que por nós rezam, jejuam e rogam em reparação aos pecados do mundo inteiro. A violência é o que se quer evitar, e quando se fala em violência, quer-se dizer o ato de infringimento aos 10 mandamentos do Senhor Deus, mandamentos dos quais se tem uma história pessoal memorável de quando eu estava no curso de primeira comunhão no Colégio Católico Instituto Nossa Senhora da Salete, com apenas então 10 anos de idade, quando fraturei os 3 ossos do braço direito após cair de uma árvore de saputi, com 5 metros de altura, e que, por isso, fiquei em convalescência, aproveitando o período em casa para ler, devorar o livro da matéria religião, do curso de primeira comunhão, conhecendo então literariamente os 10 mandamentos. Dita celebração aconteceria alguns meses mais tarde, no ano de 1998. Logo, digo que a violência daqueles que treinam honradamente para isso, como os lutadores por profissão, essa sim é uma violência ética, pois existe um espaço neutro para ambos os lutadores e também existe um acordo prévio entre as partes dos movimentos permitidos ou não e se a mesma levará à morte de alguém ou não. Sabendo que o único autorizado a decidir pela tomada da vida de um ser humano ser o Pai, os viventes devem buscar estudar, rezar e trabalhar, para que não ponham em risco suas próprias vidas em troco de recompensas financeiras e de liberação de hormônios.
Já para aqueles que têm maldade pecaminosa em seus corações e que buscam através da luta denegrir o outro até com a sua morte, a estes digo, o caminho para o inferno o aguarda, com louros e reverência, pois lá de nada adiantará a coragem dos bravos, porém que medíocres em conhecimentos de relacionamentos páreos entre os seres humanos, pois o Satanás o aguarda para lhe mostrar o quanto a dor de seus treinos é uma cócega comparada à dor verdadeira. A respeitabilidade se é conquistada com conhecimento e dignidade, e não com violência e brutalidade. Logo, novamente se aconselha a leitura católica para uma real aprendizagem daquilo que aguarda os amados do Pai no Reino Celeste. Logo, aos lutadores, convertam-se ao catolicismo apostólico romano, pois no dia em que nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, retornar a este mundo natural, os corpos dos mortos santos, ou até mesmo dos que buscaram a santidade, em vida mistagogicamente ressuscitarão, tornarão a ter vida, quase que como a provável criação das 3 mulheres dos 3 primeiros filhos varões da existência, Abel, Caim e Sete, onde inexplicavelmente o Senhor Deus Pai os fez adormecer e, exatamente como o fez com o pai Adão, foi-se retirada uma costela de cada um de seus corpos, lembrando que inicialmente a ideia era que estes 3 filhos varões fossem criados a partir do sopro de Deus, com o Espírito Santo fecundando o ventre de Eva, assim como ocorreu com Nossa Senhora Maria 77 gerações à frente, porém que como o primeiro casal já havia comido do fruto proibido, estes, os filhos com suas respectivas esposas, copularam e geraram mais vidas através do sexo animal. Deixa-se na conclusão do trabalho que segue a última carta de São Paulo a Filemon, a qual explica, em suma, a intenção do mesmo em fazermos-nos servos agradecidos de Deus Pai, de Deus Todo-Poderoso, pois Ele, com sua infinita misericórdia, nos criou para sermos livres, apesar de já estarmos, por essa razão de liberdade, estarmos manchados com o pecado da escolha infeliz de nossos pais genuínos em comer o fruto proibido. De todas as cartas de Paulo, esta Filemon é a mais breve e pessoal, a única escrita inteiramente de próprio punho. Paulo está na prisão, provavelmente em Éfeso, acompanhado das mesmas pessoas. O fato de Onésimo voltar com Tíquico para Colossenses capítulo 4, de 7 a 8, faz supor que esta carta foi escrita na mesma data que a carta aos Colossenses. Filemon parece ser membro importante da igreja de Colossos, talvez o líder do grupo que se reúne em casa. Versículos 1 e 2. É uma carta de recomendação em favor de Onésimo, um escravo que fugiu do seu patrão Filemon, provavelmente após ter cometido roubo. Versículo 18. Onésimo procurou o apoio de Paulo, que estava na prisão, e acabou convertendo-se ao cristianismo. Versículo 10. Paulo manda-o de volta a Filemon, pedindo a este que o trate como irmão. Versículo 16. Paulo não pensava certamente em criticar o estatuto da escravidão, comum em seu tempo, provocando assim uma revolução social. Os cristãos ainda não tinham força para exigir transformações estruturais da sociedade, mas o apóstolo implicitamente declara que a estrutura vigente não é legítima. De fato, mostrando que as relações dentro da comunidade cristã devem ser fraternas, Paulo esvazia completamente o estatuto da escravidão e a desigualdade entre as classes. Em Cristo todos são irmãos, com os mesmos direitos e deveres, e só Cristo é o Senhor. biblia.paulos.com.br
Considerações finais. Como introduzido anteriormente, segue a carta de São Paulo na íntegra a Filemon, escrita de forma excelentemente sintetizada em capítulo único pelo apóstolo das nações, o qual foi martirizado ao término de sua vida, com a cabeça sendo cortada de seu pescoço, porém que não sendo o único a seguir pelo viés cruento e magnífico de limpeza das almas, a exemplo de São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, a exemplo de um apedrejamento até a morte, de um lançamento em um tonel com óleo quente, de uma crucificação em forma de X, um esfolamento vivo, uma serragem com o corpo virado de ponta cabeça, legal, mais cortes, mais sangues e mais expiação dos pecados, porém que sempre partindo do outro para com eles mesmos, tendo o Judas traidor, o suicídio e a condenação eterna por castigo, pois a dor nos faz repensar as escolhas a serem feitas, uma vez que ela inibe o comportamento antiético do ser humano, o qual também pode aprender e mostrar uma contrição ideal na forma de interiorização pessoal e contato direto com o Deus Criador, e atento a tudo que se passa com a obra máter por excelência de sua criação. Nós, porém que por ter o livre-arbítrio por axioma, precisa de um auxílio com a programação mental de que a dor afasta o perigo para com o comportamento não adequado à paz, que se deve reinar em um absoluto do Criador, para que saibamos dar o valor adequado a um simples ato de inspirar o ar que nos rodeia, o qual, assim como o Espírito Santo, é invisível aos olhos, o sendo apenas sentido pelo organismo e agraciado pelo Pai, pois para ele deve ser um prazer ver sua obra funcionando corretamente, de acordo com aquilo que ele havia pensado e planejado. É incrível como é perfeita a obra da criação, vivendo de forma ética e fiel. Segue a carta de São Paulo, na íntegra Filemon, para então se concluir a leitura. Nos vemos no próximo capítulo.